Fala pessoal, tudo bem? Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai desenvolver construindo uma página fictícia do Visual Studio Code e vai servir para a gente conhecer algumas tags novas e algumas propriedades que vocês precisam conhecer aí nesse início de curso, certo? Ao fim do último vídeo eu espero que a gente tenha um projeto construído semelhante a esse, com uma área aqui de cabeçalho, uma seção aqui com ah, caixas para download para cada uma das plataformas, uma área onde a gente consiga exibir um screenshot da aplicação, que é o próprio VS Code da Microsoft, e um rodapé aqui embaixo, além desse item que vocês podem perceber aqui, ó, flutuando junto com o conteúdo, que vai ser uma das propriedades que a gente precisa aprender também de posicionamento. Para esse projeto, eu criei aqui um projeto básico, eu vou deixar disponível para vocês. Ele tem um arquivo HTML com uma estrutura básica aqui, não tem nada visual nele ainda, e tem um arquivo de CSS com duas font faces que são para a fonte Roboto, que é a fonte que a gente vai utilizar nesse projeto. Só por uma questão de estética mesmo, não vai ter grande importância não. Nesse projeto vocês vão encontrar aqui também alguns arquivos de imagem, que são os arquivos de imagem que a gente vai utilizar naquela página. E nada melhor que a gente começar construindo aqui a área inicial dessa página, que vai ser essa parte do título, onde a gente visualiza aqui o Visual Studio Code, certo? No nosso projeto, eu estou simulando ele aqui ao lado, eu vou deixar a simulação em um Pixel 2, que tem a mesma resolução desse dispositivo que a gente já estava visualizando aqui. E o primeiro ponto é a gente começar a construir aqui pelo menos esse cabeçalho, certo? Como que eu faço para criar esse cabeçalho, gente? Vocês podem observar na referência da Mozilla Developer Network, da MDN, que a gente tem um conjunto de tags chamadas tags semânticas. E uma dessas tags para a estrutura de páginas é uma tag chamada header. Essa tag header, para que ela serve? É a tag que a gente utiliza quando a gente vai construir o cabeçalho de um conteúdo qualquer, geralmente o cabeçalho de uma página, certo? Visualmente a tag header ela é idêntica à tag div. Então, por questões de estética, a gente poderia utilizar uma div, poderia utilizar uma section, poderia utilizar uma main, mas a gente tem um propósito específico, tem uma semântica, tem um significado específico aqui. O que a gente está criando é o cabeçalho de uma página. Então a tag recomendada vai ser a tag header, certo? Dentro desse header, vocês podem observar no nosso exemplo que tem uma imagem e um título. Eu vou criar dois elementos para a gente colocar essa imagem e esse título e vamos organizar aí depois esse cabeçalho no CSS para ele ficar com uma aparência semelhante à que a gente está propondo lá no outro projeto. Para essa imagem, gente, eu vou criar uma tag img. E qual imagem que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a imagem da logo do VS Code que está aqui dentro da pasta img dentro de assets. Então o caminho que eu vou utilizar é assets/img vscode.svg. É um arquivo de extensão SVG que ele é vetorial, né? A gente pode inclusive editar as curvas dele, mas não é muito importante a gente ver isso no momento. O que a gente precisa adicionar aqui nessa imagem? Um texto alternativo, né? Para caso a imagem não possa ser exibida ou o nosso usuário esteja utilizando aí um leitor de tela, ele saber o que está se passando ali. Então vou colocar como logotipo do Visual Studio Code, ok? É isso que o usuário vai ver ou ouvir se ele não conseguir visualizar a imagem. Junto com essa imagem, eu vou criar um título também, não? Utilizar um H1, já que é o título principal da página, onde eu vou informar aqui, ó, Visual Studio Code. É isso que eu quero exibir para o meu usuário. Quando a gente vai lá para o navegador, vocês vão perceber que o título Visual Studio Code está aqui e a imagem também está. A questão é que ela é uma imagem branca e a gente não vai conseguir visualizar essa imagem sem que a gente tenha
uma cor de fundo diferente de branco para fazer com que a imagem se sobressaia, né? Então, voltando lá no VS Code, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu CSS, vou procurar o meu header e eu vou adicionar uma cor de fundo nesse elemento, certo? Agora, qual cor de fundo que eu vou utilizar? A gente tem um azul lá. Como que eu faço para obter aquele azul? Eu tenho ele anotado aqui em um outro ponto. Vou só digitar a mesma coisa que eu já tenho. Então, cor de fundo é o que? É uma background color, certo? Para a gente utilizar a cor azul naquele tom exatamente, a gente vai utilizar os valores 0, 91 e 175. Lembrando que são 0 de vermelho, 91 de verde, 175 de azul, que a gente utiliza para obter aquela cor específica. Então aqui a gente já consegue perceber que o logotipo do VS Code aparece, né? Mas ele está um pouco grande, a gente vai precisar fazer alguns ajustes aqui. Primeiro ponto, eu imagino que seja a gente definir uma altura que seja razoável. Eu acho que 100 pixels fica bom, né? Como que a gente pode definir essa altura? Eu posso vir diretamente na tag img e definir uma altura para ela, ou eu posso também fazer o quê? Eu quero que a imagem, certo? Que está dentro do cabeçalho, ela tenha uma altura de 100 pixels. Aqui eu estou utilizando o seletor de tipo, né? Tag imagem, a gente só tem uma tag imagem dentro de uma única tag header, então não tem como isso aqui ficar... não tem como causar uma confusão, né? Da gente acabar definindo uma propriedade para mais de um elemento. A gente só tem uma imagem, só tem um cabeçalho, então não tem como dar errado. Um outro ponto que vocês podem observar aí é que a gente tem um espaçamento aqui ao redor desse nosso cabeçalho. E se a gente observar aqui no cabeçalho em si, quando a gente inspeciona ele, deixa eu tirar esse console daqui, quando a gente inspeciona o cabeçalho em si, a gente não tem nenhum tipo de espaçamento aqui nele, ó. Observe, a gente não tem nenhuma margem. Essa margem ela vem do body, então o que eu preciso fazer? Eu vou ter que zerar a margem do body, que a gente pode ver aqui que ele está com 8 pixels, zerar a margem do body para o header conseguir colar nos cantos. Então, na verdade, qualquer outro conteúdo que eu adicionasse aqui abaixo, que fosse um conteúdo de bloco, ficaria muito perceptível que ele não cola nos cantos do corpo da página, porque o body tem uma margem de 8 pixels. Então, para tirar essa margem, a gente pode chamar o elemento body aqui em qualquer ponto, lembrando que é interessante a gente organizar as coisas pela ordem que elas aparecem no código HTML, né? Então nesse caso aqui eu vou colocar uma margem 0 no body. Deixando margem 0 no body, o que a gente vai ter aqui de resultado é que os elementos eles passam agora a colar nos cantos da nossa área de visualização ou viewport, como ela é chamada. O segundo ponto que a gente vai fazer aqui nesse cabeçalho, nesse header, é deixar esse texto, o Visual Studio Code, na cor branca e utilizando uma fonte diferente dessa fonte padrão, que para a maioria de vocês provavelmente está sendo aí Times New Roman, né, que é uma fonte clássica aí do Windows. Como que a gente faz para definir cor branca só para essa fonte aqui e definir que ela vai ser a fonte do tipo Roboto? Como a gente está falando do texto que aparece dentro do header, a gente pode adicionar essas propriedades aqui, ó. A gente pode colocar lá a cor branca. E se a cor for branca dentro do header, vocês vão perceber que qualquer texto dentro do header fica branco também. Ou a gente pode ser um pouco mais específico. Será que a gente vai ter mais de um H1 na página? Provavelmente não, porque só tem um título realmente. Então, eu posso criar uma propriedade, um seletor H1, perdão, e levar essa cor para dentro desse seletor especificamente. A gente vai ter o mesmo resultado. Além disso, como que eu faço para alterar essa fonte? Vou utilizar lá a propriedade fonte family. E qual é a fonte que eu quero usar mesmo? É a Roboto. Ela não aparece aqui nas minhas fontes, né, na minha lista, mas ela é carregada porque eu tenho aqui em cima
uma fonte face chamada Roboto. Só lembrando, você pode ou não usar aspas quando você for se referir a uma fonte, mas se a tua fonte tiver um nome composto, por exemplo, Roboto Bold, ele é composto por duas palavras aqui, então obrigatoriamente você tem que usar aspas, certo? Como é só Roboto, não tem mais nada no nome, então é opcional a gente usar ou não aspas nesse ponto aqui. Próximo ponto é a gente centralizar esse conteúdo. E aí a centralização aqui ela vai envolver algumas questões. Vamos fazer da forma mais simples. Percebam o seguinte, ó. Dentro do nosso header a gente tem uma imagem e a gente tem um título. Esse título ele é um elemento de bloco. E vejam que ele já está ocupando todo o espaço horizontal. Então, a gente não precisa centralizar o elemento. A gente precisa centralizar o texto desse elemento, certo? E a imagem, como ela, por padrão, é um elemento de linha, né? Aquele elemento que a gente chama de inline, não block, ele também pode ser centralizado como se ele fosse texto. Então, qual seria a solução mais rápida aqui para resolver isso? A gente pode vir no CSS aqui do nosso cabeçalho e pedir para que ele centralize tudo que for texto, né? Todo o texto dentro do header vai ser centralizado, ou seja, todo o conteúdo inline vai ser centralizado aqui. Então a gente já tem o conteúdo centralizado aqui horizontalmente. Como que a gente pode fazer, por exemplo, para que esse cabeçalho tenha um pouquinho mais de altura e o conteúdo continue centralizado, mas também na vertical? A gente não tem uma propriedade específica para centralização na vertical, tá? Mesmo que seja para elementos de bloco, tanto faz elementos de bloco ou elementos de linha, não existe especificamente uma propriedade de centralização na vertical. Uma alternativa seria fazer o quê? Aqui no cabeçalho, a gente pode adicionar um espaçamento na parte de cima e na parte de baixo do elemento. O espaçamento, assim como a propriedade de margem, ele permite que você trabalhe com 1, com 2, 3 ou 4 valores. Se a gente informar 2 valores, o primeiro deles vai ser referente só ao eixo vertical, ou seja, a parte de cima e a parte de baixo do elemento. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 30 pixels em cima e embaixo de espaçamento, e à esquerda e à direita a gente não vai adicionar espaçamento nenhum. Qual o resultado disso na nossa página? Vejam que a altura do cabeçalho ela está visualmente maior. Quando a gente inspeciona ele aqui, a gente percebe que 30 pixels da parte superior, 30 pixels da parte inferior são de espaçamento. E a gente não tem nenhum espaçamento à direita e à esquerda. Chegamos ao ponto que a gente precisava aqui para o cabeçalho. Próximo passo aqui é a gente criar agora a área de downloads. Nessa área de downloads aqui a gente vai ter uma caixinha para cada sistema operacional específico e a gente pode utilizar lá no nosso HTML a tag section. A tag section é a mais adequada nesse caso aqui porque o que a gente está criando é uma seção a mais para a nossa página. A section ela é mais uma daquelas tags semânticas que vem junto com a header, junto com a main, junto com a footer. Visualmente, mesmo resultado de você utilizar uma div, mas a gente tem um significado específico quando a gente utiliza section, que é deixar claro que aquilo ali é uma seção importante da nossa página. Já dentro dessa seção de download, a gente vai ter o que? Uma tag h2 com o título download, para que o usuário tenha clareza aí de entender que é a área de download da página. E logo abaixo dela a gente vai ter algumas divisórias, que são essas caixinhas onde a gente tem aqui logotipo e o nome de cada plataforma para download. Inicialmente a gente vai fazer como? Vamos criar dentro dessa divisória uma imagem e abaixo uma âncora, ou seja, um link, né? A gente usa a tag A para criar links.
Eu vou deixar aqui por enquanto só uma cerquilha para que esse link fique ativo, mas ele não vai levar o usuário para lugar nenhum. Depois a gente pode adicionar a URL correta. No momento que a gente precisa focar é a questão de como que a gente vai obter aquele resultado visual que a gente viu no exemplo. Vamos adicionar aqui a imagem do logotipo do Windows, que está lá em Assets, IMG Windows Logo.png. O texto alternativo, vou colocar aqui logotipo do Windows. E qual é o resultado que a gente tem só com isso aqui por enquanto? Olha, a gente tem aqui uma caixinha, mas esquecemos de colocar aqui dentro da âncora a palavra Windows, né? Para que ela apareça lá abaixo da imagem. Então a gente já tem um início, certo? Esse é o primeiro ponto. Para a gente conseguir visualizar como está a nossa div, qual que é o formato dela, qual que é o tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um ID nela primeiro. Vou chamar ela de caixa download Windows, ok? Essa caixa download Windows, eu vou chamá-la lá no meu CSS. Caixa download Windows. Como a gente está falando de um ID aqui, a gente vai usar a cerquilha para identificar o elemento. Então, o que eu vou adicionar aqui é uma borda de 1 pixel sólida na cor cinza, e a gente já consegue visualizar aqui o elemento na página. A gente percebe principalmente que, por ser um elemento de bloco, ele ocupa toda a horizontal onde ele é renderizado, né? Na área onde ele é exibido, ele ocupa a linha inteira, ele não compartilha espaço com os elementos que estão ao redor, né? Esse é o comportamento padrão de um elemento de bloco. O que a gente vai fazer para permitir espaço para os demais elementos? Vamos definir uma altura e uma largura para cada caixa dessas. Eu acredito que 100 pixels de largura, 100 pixels de altura sejam suficientes. Se a gente precisar alterar depois, a gente altera. Então, 100 de largura, 100 de altura. A gente já tem aqui o suficiente, acredito, para exibir os elementos. E nesse ponto aqui, acho interessante a gente discutir uma propriedade interessante. Quando a gente tem um elemento de bloco, a gente precisa centralizar esse elemento. Como que a gente faz isso? Vocês vão observar aqui, a gente tem uma section. Dentro dessa section a gente tem um título com um texto, e dentro dela a gente tem uma div, que é essa div que a gente pretende centralizar, com a imagem e uma âncora com o texto Windows lá dentro. Se a gente adicionar na div o Text Align Center para centralizar texto, vocês vão perceber que o H2, que é esse subtítulo aqui, ele vai ter o texto centralizado, mas a div não vai ser centralizada porque o Text Align ele centraliza elementos de linha e a div não é um desses elementos de linha. Se a gente chamar aqui logo após o header, se a gente chamar a section e definir que o texto dela precisa ser centralizado, vocês vão perceber que sim, download fica centralizado, mas a caixa não fica centralizada. Como que a gente centraliza um elemento de bloco? Para centralizar um elemento de bloco, você pode fazer o quê? A gente vai centralizar especificamente a caixa download Windows, certo? A estratégia é a seguinte: a gente vai definir margem para esse elemento de 0 em cima e embaixo, e à esquerda e à direita automático. O que acontece quando a gente faz isso? O elemento ele não vai ter margem na parte superior e na inferior, porém a margem que sobra à direita, que antes sobrava aqui à direita, ele divide entre a esquerda e a direita dele, fazendo com que ele fique centralizado. Você pode observar quando a gente inspeciona aqui o modelo de caixa, que o elemento ficou com 154.5 à esquerda e a outra parte à direita. O que a gente tinha antes era a soma desses dois valores apenas à direita do elemento. E assim a gente centraliza um elemento de bloco.